Olá, sou o professor Itair Pereira, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo abordarei de forma breve e descontraída o tema Processo, você sabe o que é? Falaremos também sobre a importância de entendermos os processos, seus objetivos, os tipos de clientes e os sistemas de medição de processo. Não esqueça de curtir esse vídeo para que eu possa inserir novos vídeos muito importantes na área da gestão de negócios. Então, você sabe o que é processo? Então, para entendermos o que é processo, nós precisamos... Então, para entendermos o que é processo, entendermos o que é, saber como fazer, como analisar um processo, nós precisamos entender que nós estamos dentro de um ciclo competitivo organizacional. Esse ciclo é marcado por personagens como o cliente e as empresas. Veja bem, os clientes são personagens que são muito exigentes. Por que eles são exigentes? Graças à informação. Hoje em dia, a informação ela está acessível a todos. O cliente, antes de fazer uma compra, ele vai pesquisar preço, ele vai pesquisar especificações do produto. Então, o cliente, essa gama de informações deixa o cliente bastante exigente. Essa exigência, o que é bem visto por todos os personagens, essas exigências pressiona as empresas a ser cada vez mais competitivas para elas sobreviver nesse cenário. Para a busca por essa competitividade, é justamente aí que entra processos. A empresa, para ser competitiva, ela precisa oferecer cada vez mais ao cliente e, além de oferecer cada vez mais, a um custo cada vez menor. Ou seja, ela precisa racionalizar os processos. Ela passa por, dentre alguns outros assuntos, pela racionalidade dos processos. Perfeito. Sabemos então que o processo é muito importante dentro de uma organização. Mas o que é um processo? Vejamos, processo é um conjunto de atividades que recebe insumos, transforma esses insumos de acordo com uma ordem pré-estabelecida, agrega valor a esses produtos ou serviços para atender às necessidades dos clientes e ou usuários. Ou seja, o processo nós podemos definir da seguinte forma: um conjunto de atividades, então, que recebe insumos. Vamos dar alguns exemplos. Imagine, por exemplo, uma indústria. A indústria recebe matéria-prima, essa matéria-prima será processada, fabricada, industrializada, de acordo com uma ordem pré-estabelecida para gerar uma informação, ou melhor, um produto acabado. A esse produto acabado, nós vamos ter um departamento dentro da empresa chamado de Departamento de Controle de Qualidade. Esse departamento que vai fazer o feedback ou a retroação para me dizer se aquele lote de produtos está de acordo ou não com o desejado, com o que foi almejado lá no início. Perfeito. Então aqui eu tenho um processo de industrialização. Vamos a outro processo? Vamos a um processo de seleção de pessoas pelo Departamento de Gestão de Pessoas de uma empresa. Eu tenho os vários candidatos, que aí no caso são os insumos para esse processo. Esses vários candidatos vão passar por alguns subprocessos, que são ali prova escrita, análise curricular, entrevista, dinâmica de grupo, exame pré-admissional, até se chegar ao candidato já pré-estabelecido. Então, esse candidato vai passar por um período chamado de período de experiência. Se foi de acordo, eu tenho um feedback ou uma retroação positiva, bacana. Então significa que esse processo foi de acordo com o almejado, o que foi solicitado. Perfeito, aí eu tenho um processo de seleção. Muito bem. Então eu dei dois exemplos, processo de seleção processo
em uma indústria, processo em uma empresa, né? Então, vamos à definição do que seja processo. Processo é um conjunto de atividades que recebe insumos. Esses insumos podem ser, nos dois exemplos que nós citamos, matéria-prima, ou pode ser um conjunto de candidatos, que vão passar por um processamento, né, de acordo com uma ordem pré-estabelecida, que vai me gerar um produto acabado ou um candidato pré-selecionado. Muito bem, então aí eu tenho essa definição de processo, que já já nós vamos novamente falar sobre ela. Muito bem, vamos dar um outro exemplo de processo, exemplificando, ilustrando o que nós acabamos de ver. Imagine, por exemplo, que você tem uma empresa, tá, lá numa dessas CEASAs, de Goiás, de São Paulo, do Rio, do Paraná. Nós temos ali uma empresa que faz um processo de seleção e distribuição de laranjas. Vamos imaginar então que ao chegar o caminhão, nós, lá da fazenda, né, lá do campo, nós temos aí a pré-seleção, ou seja, a matéria-prima chegando, que é a laranja no seu estado bruto. Beleza, nós vamos passar agora por todo um processamento. Para que isso? Para agregar valor àquele produto. Então esse processamento inclui ensilagem, limpeza da laranja, que vai lavar a laranja, vai passar por um processo de brunição, que é o mesmo que polimento da laranja. Depois passa-se por uma classificação da laranja em pequena, média e grande. Para que isso? Para agregar valor, para que eu possa vender a preços diferentes. E aí eu tenho o produto acabado, então, que é a laranja selecionada. Então eu tenho a laranja no seu estado natural, né, quando chega do caminhão, eu tenho todo um processo que envolve ensilagem, limpeza da laranja, polimento da laranja e a classificação da laranja. Tudo isso está envolvido dentro do processamento que vai me gerar um produto acabado, que são as laranjas selecionadas. Muito bem, então nós temos novamente a definição de processo. Processo, vamos pegar de novo a definição? Um conjunto de atividades que recebe insumos, que nosso caso, nosso exemplo aqui é o caminhão que chegou, recebe insumos, transforma esses insumos de acordo com uma ordem pré-estabelecida, ou seja, na verdade aqui não transformou, mas classificou, né, esse produto, para gerar um produto acabado, ou seja, a laranja selecionada, para atender o quê? A necessidade do cliente ou usuário. E é aí que vai entrar o papel do gestor. Quanto mais enxuto, quanto mais organizado, quanto mais racional for esse processo, menos custo gera para a empresa e mais otimização ela terá para sobreviver naquele ciclo competitivo, onde eu tenho clientes muito exigentes e as empresas tendo que ser cada vez mais competitivas. Muito bem, é muito importante então definirmos alguns personagens, né? Dados, por exemplo. O que são dados? Dados incluem itens que representam fatos, representam textos, gráficos, imagens, estatísticas, sons, ou seja, tudo que dá um input, que dá uma entrada, tá, para que esse processo seja iniciado. Então isso são dados. Pode ser matéria-prima, pode ser candidatos, no exemplo que eu selecionei, que eu mostrei, pode ser as laranjas que chegou no seu estado bruto, pode ser então uma informação, tudo isso são dados que vai me gerar, tá? Vai me dar um início para um processamento. Muito bem, falamos de dados, vamos agora para o segundo ponto, que é a informação. Na informação, os dados já passam por algum tipo de processamento para serem exibidos em uma forma inteligível às pessoas que irão utilizá-los. Então, ou seja, o produto acabado. O processo de transformação envolve a aplicação de procedimentos que incluem formatação, tradução, fusão e assim por diante. Ou seja, é a outra ponta. Se de uma ponta nós temos os dados, na outra ponta nós temos a informação ou o produto acabado. Muito bem. Então falamos de dados, falamos de informação e temos o processo, que como eu já disse, né, nós temos aí a definição. Conjunto de atividades que recebe insumos,
transformando-os de acordo com uma lógica pré-estabelecida e com agregação de valores em produtos ou serviços para responderem às necessidades dos clientes ou usuários. Muito bem, então definimos dados, informação, né? Definição de dados, de informação, e definimos também processo. Muito bem. O que são, então, agora, já que falamos sobre processo, o que é gestão de processos, ou processos lá na gestão? Processo na gestão é um conjunto sequencial e peculiar de ações que objetivam atingir uma meta. O que é uma meta? Meta é um alvo que eu pretendo alcançar, atingir, um ponto que eu pretendo atingir. Só chamando a atenção que meta não é o mesmo que objetivo. Objetivo também é um alvo que eu pretendo alcançar. A diferença é que o objetivo ele não é quantificável, nem em números, nem em tempo. Já a meta sim, ela é mais pré-estabelecida, mais detalhada. Voltando então, os processos são constituídos pelo conjunto das atividades interrelacionadas ou interativas que transformam os insumos, ou seja, as entradas, em produtos ou serviços. Muito bem. Então, voltando na definição de processo, nós vamos ver que as entradas é o conjunto, né? Pode ser matéria-prima, informações e documentos. Tudo isso vai passar de acordo com uma ordem pré-estabelecida, que aqui nós vamos chamar de P1, P2, P3, P4, P5 e P6. P aqui nós podemos abreviar como produção, poderia ser S de serviço, mas todo esse processo de transformação, de fabricação, né, ele vai estar envolto por recursos e por controles. Quais são os recursos? Recursos administrativos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos materiais e pessoas. Vai estar envolto também por controles, que são os desejos, as diretrizes, os métodos, os objetivos e os procedimentos que serão adotados. À medida que nós vamos evoluindo de P1 para P2, P3, P4, P5 e P6, vai se agregando valor. Lembra das laranjas? À medida que nós vamos evoluindo, né, polindo, lavando, classificando, nós vamos agregando valor. Tudo isso para quê? Para satisfazer o cliente. Lembra do ciclo competitivo organizacional? Tudo isso para agradar esse cliente que é bastante exigente. Esse cliente vai ser agradado por meio de um produto satisfatório que encante esse cliente ou por meio de um bem ou de um serviço que também irá satisfazê-lo. Esse é o propósito, né? Muito bem. Falamos muito que o objetivo do processo é agradar o cliente. Mas quem são os clientes? Então, nesse momento, é importante nós definirmos, esclarecermos que nós temos 3 tipos de clientes. Então, o cliente é qualquer órgão, qualquer empresa, pessoa, qualquer departamento ou outro processo interno que vai receber os produtos e serviços gerados. Então, nós temos 3 tipos de clientes: cliente externo, cliente intermediário ou interno à organização. Então, se nós voltarmos aqui no nosso slide anterior, nós vamos ver o seguinte: quem é o meu cliente interno? Quem é o meu cliente externo? Quem é o meu cliente intermediário? Muito bem, o cliente interno nós podemos pegar aqui nessa sequência de P1, P2, P3, P4, P5 e P6, que P2 ele está sendo cliente de P1 no momento que ele recebe o serviço que está sendo gerado. Ele é fornecedor de P3 e P3 é cliente de P2. Então, na sequência, P6 é cliente interno de P5, que é cliente interno de P4, que é cliente interno de P3, que é cliente interno de P2 e, consequentemente, cliente interno de P1. Muito bem. E o cliente externo? O cliente externo é aquela pessoa que adquire um produto ou um serviço da empresa. Então, voltando, nós vamos ver que nós temos o cliente interno, externo e intermediário, e o cliente intermediário. Bom, na cadeia de valor,
O cliente intermediário, ele está aqui. Eu tenho o fornecedor, tenho o fabricante, onde está o P1, P2, P3, P4, P5, P6, e tenho os clientes. Para se fazer chegar o produto do fabricante até o cliente final, o cliente externo final, eu tenho o sistema de distribuição. Então, Itaí, o intermediário é um sistema de logística? Pode ser, mas não apenas o sistema de logística. Vejamos, o cliente intermediário é um distribuidor, um elemento de ligação entre o fornecedor e o cliente final. É aquele que agrega valor ao produto antes de chegar ao cliente final. Então vamos a alguns exemplos. A farmácia. Farmácia é um cliente intermediário quando você pega a cadeia de valor, onde eu tenho o laboratório que vai distribuir isso para as farmácias e entregar para o cliente final. Supermercado, da mesma forma. Sistema de logística também é um cliente intermediário. Muito bem. Falamos então do cliente interno, né? Um pouquinho já expressamos, P1, P2, P3 e assim por diante, e falamos do cliente intermediário. Vamos para o cliente, já vamos voltar no interno. E o cliente externo são todas as pessoas de fora da empresa que de alguma forma ou em algum momento adquiram seus produtos ou serviços. Muito bem. Então, voltando na definição de cliente interno, é a pessoa na sua organização a quem se repassa o trabalho concluído para desempenhar a próxima função na direção de servir os clientes intermediários e finais. Muito bem, então definimos cliente externo, cliente interno e cliente intermediário. Por que definimos isso? Por que isso é importante? Porque na gestão de processos, o foco ele sempre deve ser no cliente. E aí é importante definirmos que quando falamos de cliente em gestão de processos, não estamos necessariamente falando do cliente que vai, o cliente externo, né, que vai na empresa para adquirir um produto ou serviço. Podemos estar falando do cliente interno e falamos muito dentro de gestão de processo para que nós racionalizamos, organizamos, tornamos aquilo mais inteligente a sequência dos processos. Ok? Muito bem. Então, na sequência, nós vamos ver que a gestão por processo, falamos de processo, e a gestão por processos consiste em administrar as funções permanentes como elos de uma corrente e não como departamentos, como áreas isoladas umas das outras. A organização por processos permite que as funções trabalhem de forma coordenada, aumentando a eficiência ao longo de todo o processo. Então, a gestão por processo vai trabalhar os departamentos como se fossem elos de uma corrente, onde um é interdependente, se interdependem um do outro. Então, a força de toda essa corrente será medida justamente naquele elo mais fraco. Por isso eu não posso deixar nenhum elo, ou seja, nenhum departamento mais fraco, mais fragilizado. Todos precisam estar trabalhando em sintonia, que já na frente nós vamos falar de forma sistêmica. Então vejamos, falamos sobre gestão de processo, vamos entender o seguinte ponto agora. Num fluxo, a saída de um processo é a entrada do processo seguinte. Basta lembrarmos da história do P1, P2, P3, P4. P2, ele será saída para ele, porém entrada para P3. Então P2, vamos voltar lá? Olha só, nessa historinha para a gente entender melhor. Então vejamos, aqui está. P2 ele é fornecedor para P3 e P3 P3 ele está recebendo de P2. Então na gestão de processos nós vamos ver o seguinte: num fluxo, né, a saída de um processo é a entrada do processo seguinte. Imagine que todo esse processo aqui fosse P2, todo esse processo fosse P3. Então a saída de P2 seria a entrada para P3, ok? Muito bem. Na sequência, nós vamos definir a gestão de processos. Gestão de processos é uma atividade administrativa que é voltada para o desenvolvimento da organização e para a melhoria contínua de processos.
Então, voltada para o desenvolvimento organizacional, e os japoneses chamam essa frase, melhoria contínua de processos, de Kaizen, né? Ou seja, melhorar continuamente um processo. Um processo nunca está tão bom que não possa ser melhorado. O processo ele sempre pode ser melhorado, ser otimizado. Muito bem. Então nós temos agora o objetivo de todo o processo. Qual é o objetivo? Olha, vários são os objetivos de um processo. Eu vou citar aqui os 3 que eu considero principais. Atacar os pontos fracos. Toda empresa possui pontos fracos, precisamos identificar esses pontos e atacá-los. Pode ser uma entrega que não está saindo de acordo com o desejado, uma entrega que está demorando, pode ser custo alto, pode ser o atendimento ao cliente que não está bom, pode ser o marketing, ou seja, eu tenho processos que não está legal, eu preciso atacar esses pontos fracos. Outro objetivo de todo o processo é obter maior competitividade. Como nós falamos lá no início dos slides, né? O ciclo competitivo organizacional. Eu preciso obter maior competitividade para ter menos custo e para agradar cada vez mais esse cliente. Outro objetivo muito importante do processo é enfatizar os seus fatores críticos de sucesso. O que são fatores críticos de sucesso? São aqueles fatores, já nós vamos definir aqui no próximo slide, são fatores necessários para que possamos abstrair, ou seja, sair do que é acessório e nos concentrarmos no essencial, ou seja, no que vai levar-nos a ter sucesso no negócio. Então eu vou identificar aquele ponto que é essencial para o meu processo e em cima dele trabalhar bastante para não deixar nenhum deslize naquele ponto. Aquele ponto é o essencial. Não que os outros pontos não sejam, nós podemos chamar esses outros pontos de diferenciais competitivos. Poxa, diferenciais competitivos é extremamente importante, sem dúvida. Mas eu preciso garantir o básico. E o básico é o quê? O fator crítico de sucesso. Para um restaurante, por exemplo, o que é básico? É higiene. Para uma escola, é o ensino que está sendo ofertado. É claro, é óbvio que eu preciso oferecer, no caso do restaurante, um ambiente climatizado, que eu preciso ter um bom atendimento, que eu preciso ter preço, tudo isso é importante. Mas, se eu não tiver higiene, já era, né? No caso da escola, eu preciso ter bons professores, eu preciso ter uma boa biblioteca, eu preciso ter um bom espaço. Isso é importantíssimo, são diferenciais competitivos. Mas de nada adianta isso se eu não tenho o quê? Se eu não tenho um bom ensino sendo ofertado. Ok? Muito bem. Entendido, então, os objetivos de todo o processo, que é enfatizar seus fatores críticos, obter maior competitividade e atacar os seus pontos fracos. Muito bem. Quando nós falamos de processo, nós temos 3 tipos de processo: macroprocessos, processos e subprocessos. Macroprocesso, e aí, gente, quando a gente fala disso, nós estamos classificando os processos e essa classificação é de acordo com o referencial, de acordo com a minha referência. Então eu posso classificá-lo em macroprocesso, que é um processo que envolve vários outros, né? Eu tenho um processo isoladamente e dentro desse processo eu posso ter vários subprocessos, ok? Então aí está a classificação. Como eu avalio a eficiência e eficácia dos processos? Eu faço essa avaliação por meio do SMD, ou seja, Sistema de Medição de Desempenho. Beleza, e o que é Sistema de Medição de Desempenho de Processo? É o nome que nós damos à atividade sistemática e contínua de medir e avaliar a eficiência e a eficácia dos processos, por meio da aplicação de indicadores previamente formulados. Então, nós vamos medir e avaliar a eficiência por meio de indicadores. Tá, mas o que são indicadores? Olha, indicador é uma função que permite obter informações sobre características, atributos e resultados de um processo ao longo do tempo. Eu gosto muito de fazer associação com um carro. Imagine um carro, nós estamos numa rodovia, andando ali a 100 km por hora e o velocímetro é o indicador. Ele está me mostrando ali a velocidade que eu estou. Essa velocidade
vai dizer para o motorista, né, que ele está a 100 km por hora. É ele que vai medir e constatar, né? É o gestor, no caso o motorista, é que vai decidir se ele vai reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade. Na mesma coisa é o processo. Quais são os indicadores? Quantidade de vendas, quantidade de produtos entregues, quantidade de produtos que foram devolvidos, são funções, né? Tempo de duração de uma fabricação de um produto, tudo isso são funções. Quem vai medir e constatar se está de acordo ou não com o desejado é o gestor, ok? Assim como o velocímetro ali, o motorista que vai dizer, que vai sentir se ele vai aumentar ou reduzir a velocidade. Perfeito? Muito bem. Para nós encerrarmos, a utilização da gestão de processos induz a uma visão sistêmica da organização. Isso é muito importante, nós entendermos primeiro o que é um sistema. Olha, nós podemos classificar sistema como um conjunto de partes interdependentes que interagem entre si para alcançar um objetivo comum. Eu gosto muito também aqui de fazer uma associação com o corpo humano, onde nós temos vários órgãos, cada um desempenha o seu papel, a sua função, né? Digamos, cada um deles tem a sua função, o coração, né, de bombear o sangue, o pulmão de oxigenar, o estômago, né, de digerir os alimentos. Cada um deles tem a sua função. Se um deles trabalha de mais ou de menos, vamos pegar, por exemplo, aí o estômago. Se ele trabalha demais, vai digerir muito e muito suco gástrico, por exemplo, no estômago, pode causar algum problema, como uma gastrite. Se ele trabalha de menos, também vai gerar um problema para aquele corpo. Então, ou seja, o corpo humano é uma máquina perfeita, que trabalha em sintonia entre todos os órgãos. Quando a gente pega a classificação de sistema ligando com o corpo humano, nós temos um conjunto de órgãos que se interdependem para atingir um equilíbrio, uma saúde. Na empresa, a mesma coisa, um conjunto de departamentos que se interdependem, lembra da questão da corrente, vários elos que se entrelaçam? Então, nós temos o sistema para a empresa, um conjunto de departamentos interdependentes que interagem para atingir um objetivo comum. Quando nós falamos que a utilização da gestão de processos induz a uma visão sistêmica da organização, nós falamos isso por quê? Porque imagina, por exemplo, o departamento de vendas faz uma promoção e vende bastante produtos, mas não está trabalhando de forma sistêmica, não comunicou com o departamento de produção. Isso vai gerar um problema, porque vai vender, mas não vai ter produto para entregar. O contrário também acontece. Se o departamento de produção resolve produzir mais do que o normal e aí não comunica com o departamento de vendas, vai gerar bastante estoque, que gera custo e a gente sai daquele ciclo competitivo organizacional. Então é muito importante trabalharmos de forma sistêmica, interdependente, ok? Então veja bem, a gestão de processo induz a uma visão sistêmica porque através da gestão de processos tem-se a visão do todo, desde o macroprocesso até o subprocesso, facilitando o gerenciamento global dessa empresa, desta organização. Muito bem, para encerrarmos então, a utilização da gestão de processos induz a empresa a trabalhar de forma com que todos os departamentos e todos os personagens envolvidos trabalhem tendo sempre a visão de interdependência, ou seja, um conjunto de objetivos departamentais subordinados ao objetivo geral da empresa, recebendo os insumos e transformando-os para atender às necessidades dos clientes. Muito bem, então, voltando na pergunta inicial, processo, você sabe o que é? Espero que tenha colaborado, que tenha ajudado vocês a entender o que é processo. Isso é importante, porque entender como funcionam os processos é importante para determinar como eles podem ser melhorados e gerenciados para obter melhores resultados organizacionais. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, se gostou, peço que curtam o meu vídeo, vocês estarão me ajudando muito. Por favor, curtam o vídeo para que eu possa trazer bons conteúdos para vocês, cada vez mais conteúdos diversificados na área da administração, na área da gestão.
Ok, muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.